Dando início às perguntas e respostas, vamos começar com a Dorcelina. Por que eu gosto tanto de louvar e gosto de cantar? Ela pergunta, pastor. Nós queremos dizer que o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 5, ele levanta hipóteses do estado das pessoas, estado interior. Então ele faz a seguinte interrogação: está alguém entre vós aflito? O que deve fazer uma pessoa que está aflita? Ele diz: ore. Está alguém contente? Ele indica: cante louvores. Então queremos dizer à nossa ouvinte Dorcelina, se ela gosta tanto de louvores e gosta de cantar, nada melhor do que ela ler com frequência o inário cantando ou lendo o livro de Salmos. Por exemplo, no Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos o povo seu, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Então, durante o dia, vamos proceder assim, cantarolar, ou seja, nos lembrar dos hinos tão bonitos que nós cantamos de louvor a Deus e cantar porque estamos alegres. Salmo 95, versículo 1 e 2. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Aí está uma sugestão, dentre outros muitos salmos que nos convidam a cantar. Tiago então diz: está contente? Não é para chorar, é para cantar. Cante bastante. Temos aqui uma mulher NQI, ela pergunta: o inimigo sabe os nossos pensamentos, pastor? Não. O inimigo não tem os atributos chamados metafísicos de Deus. Quais são os atributos metafísicos de Deus? Eternidade, onisciência, onipotência, onipresença. E no capítulo 8, versículo 39, do primeiro livro de Reis, na oração que Salomão fazia em dedicação ao templo, ele dizia: ouve tu então nos céus assento da tua habitação, e perdoa e age e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E este mesmo atributo possuía o Senhor Jesus Cristo quando, no capítulo 2 de João, ele pôde divisar a intenção das pessoas que falavam com ele, diz o texto, não precisando de referências, porque ele sabia o que estava no coração dos homens. Capítulo 2 do Evangelho segundo João, versículos 23 a 25. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome.
Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ele bem sabia. Isso significa onisciência, atributo da divindade possuído pelo Senhor Jesus Cristo. Temos aqui a pergunta do Aparício. Como ficam os irmãos que investem em ações? Bom, quem investe em ações é um ato lícito, regulado pelo governo. Ele pode ganhar e pode perder. Como nestes dias estamos tomando conhecimento de prejuízos fabulosos em decorrência de ações que perdem o valor, e aí é o problema. Mais um NQI, pastor. O Salmo 146, versículo 4, declara que na morte perecem todos os nossos pensamentos. Isto significa que na morte ficamos inconscientes? Não. É preciso que tenhamos cuidado na interpretação da palavra de Deus. As palavras pensamento, ou plano, ou propósito, que aparecem no texto, na língua hebraica, é estonar. Essa palavra estonar, marque bem, estonar. Ela também aparece em Isaías 55, versículo 7. O que diz Isaías 55 e versículo 7? Vamos abrir a Bíblia para ver o que o escritor está falando com relação a esta palavra. Diz assim: Isaías 55, versículo 7, um momentinho. Diz assim o texto: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, neste salmo, nesta passagem de Isaías 55, versículo 7, há uma recomendação: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Ora, se a expressão que aparece no Salmo 146, versículo 4, perecem os seus pensamentos, significa a pessoa passar para um estado de inconsciência na morte. Quando a pessoa atende Isaías 55, versículo 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. O que ocorreria com as pessoas que se propusessem a seguir a Cristo, deixando os seus caminhos? Ficariam eles inconscientes na conversão por deixarem os seus pensamentos? Vou repetir a pergunta: ficariam eles inconscientes desde que deixem os seus pensamentos? Ao assim agir, convertendo-se a Cristo? Claro que não. Então, você pergunta: e como é que se interpreta então este salmo, este versículo 146, versículo 4? Significa isto que os nossos planos, as nossas perspectivas, os nossos projetos para o futuro estão sujeitos a serem frustrados. E tudo aquilo cai por terra
quantas pessoas de negócio que projetam para o futuro, fazem seus cálculos e de repente acontece um imprevisto e tudo foi posto por terra. Maior exemplo do que estamos dizendo é quando Jesus contou a parábola do rico fazendeiro, capítulo 12, versículo 16 a 21 do livro de Lucas, quando um homem tinha uma fazenda, ela produziu abundantemente e ele começou a fazer seus planos. O que fazer? Planejou derrubar os seus celeiros, levantar outros maiores, recolher muito daquilo que o campo produziu, e depois disse a si mesmo: minha alma tens em depósito para muitos anos, descansa, come e bebe. Mas ele ouviu a voz de Deus que lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mostrando assim que nossos projetos, que nossos planos podem ser frustrados de uma hora para outra, e tudo aquilo que se propôs fazer fica sem concluir-se. Então veja bem o Salmo 146. Ele tem duas divisões. A primeira, ele fala daquilo que Deus é, do que pode fazer em nosso favor e daquilo que o homem é. Então diz ele, o Salmo diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Está mostrando a fragilidade do ser humano. Não confieis em príncipes, nem em homens, em quem não há salvação ou não há recursos suficientes. Por quê? Porque saindo o espírito, como diz Eclesiastes 12:7, volte ao pó, ao que era, e o espírito volte a Deus, o homem, no seu corpo, perde a consciência, no seu corpo. Naquele dia, seus planos, propósitos, todos acabam. Versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então aqui está mostrando o que Deus pode fazer e o que o homem pode fazer em contraste. Ele é limitado, tudo que propõe, às vezes cai por terra sem resultado nenhum. NQI pergunta: em Ezequiel 18:20 diz que a alma morre. Mas a alma não é imortal, como Jesus declarou em Mateus 10:28? Nós devemos entender o seguinte, que a palavra morte, ela significa separação e não cessação de atividade consciente e inteligente. Quem assim afirma são os aniquilacionistas. Morreu, acabou-se. E o texto, então, de Ezequiel não fala da morte
no sentido da inconsciência. Mas diz aqui no livro de Ezequiel 18:20, que a alma que pecar, essa morrerá, mostrando que a pessoa que vive no pecado, ela está separada de Deus. E se ela se converter, então aquilo que se dizia dela não acontecerá. É o que diz aqui o versículo 20 e 21. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mostrando que a palavra morte é empregada no sentido espiritual. É uma quebra de comunhão com Deus. Isso chama-se separação de Deus, como pode ocorrer no caso de Adão. Deus disse em Gênesis 2:16 e 17: no dia em que comer do fruto da árvore, certamente morrerá. Só que Adão tomou o fruto da mão de Eva, que por sua vez havia comido o fruto, comeu também, e aí não morreram fisicamente no sentido literal. Eles morreram espiritualmente e foram postos fora do contato com Deus quando não puderam mais entrar no jardim do Éden. Então, dizendo Ezequiel 18:20, não se refere à morte física, pois nós vemos nos versos seguintes que mesmo após a pessoa ter cometido o pecado e, consequentemente, ter recebido a morte, o transgressor, se arrepender, ele pode continuar vivo, servindo a Deus. Reata sua comunhão, sua ligação com Deus. Não há nada no sentido de morte física, de aniquilamento. Cuidado com interpretações capciosas, porque ainda neste mesmo livro de Ezequiel 18, versículo 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Que tipo de morte? Morte espiritual e não morte física. Separação de Deus enquanto vivemos fisicamente.